Você sabe a diferença entre orar no Espírito e orar em Espírito? Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida e eu quero compartilhar com você esse tema. Efésios 6,18 vai servir como versículo base para nós compreendermos a diferença entre orar no Espírito e orar em Espírito. A expressão orar no Espírito orar em espírito tem significados distintos. Por quê? Embora sejam relacionadas à vida de oração e comunhão com Deus, há pequenas diferenças e eu quero compartilhar isso com você. Orar no Espírito, o que essa expressão geralmente quer nos ensinar? Ela está associada a uma oração orientada, inspirada e capacitada pelo próprio Espírito Santo. Ela está mencionada em Efésios 6,18. Paulo usa essa expressão neste versículo, ele está falando sobre a batalha espiritual e ao final ele vai falar sobre a oração como uma ferramenta, uma peça fundamental na armadura de Deus. Orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então Paulo está usando a expressão aqui, orando no Espírito. Então é algo bem interessante e o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que orar no Espírito envolve a questão da batalha espiritual. Nós não podemos nos descuidar disso. Nos revestimos de toda a armadura de Deus e inclui a oração como arma de defesa e de ataque também. Quais são as características da oração no Espírito? É uma dependência do Espírito Santo. A oração no Espírito não é simplesmente baseada na razão, no seu intelecto ou nos desejos humanos, na minha necessidade, mas é uma oração guiada, orientada pelo Espírito e que vai refletir a vontade de Deus. A oração no Espírito, ela precisa estar atrelada à palavra, porque é orar a palavra, é declarar aquilo que o Espírito está colocando no seu coração no momento da oração. Pode incluir oração em línguas? Pode. Algumas pessoas falam em línguas e quando oramos em língua nós podemos estar orando no Espírito. Quando a gente olha para a questão da oração em línguas, orar no Espírito, está associado com 1 Coríntios 14,15, é o texto que nós vamos ler. Diante disso, Paulo diz no versículo, o que fazer então? E aí Paulo vai orientar, orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo orarei com a mente, com o intelecto. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Então, nós vemos aqui diferenças distintas. Não há nenhum problema, nenhum pecado em orar racionalmente, pensando, quando você recebe um pedido de oração, numa reunião de oração, num grupo pequeno e você vai orar por uma pessoa. Você deve orar especificamente por aquilo que a pessoa pediu. Você não vai orar por todos os pedidos, orar pelos seus pedidos, pelo pedido do outro, não. A oração precisa ser específica. Mas essa não é uma oração no Espírito. Essa oração no Espírito, ela está plenamente alinhado com a vontade de Deus. É uma forma de oração em que busca essa plena harmonia com o propósito divino. E Paulo nos dá uma dica desse tipo de oração quando ele menciona Romanos 8:26, que eu quero ler com você. Também o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esta é a oração no Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito nesta oração. Exemplos: pedir ao Espírito Santo que guie nossas palavras na oração. A oração no Espírito vai ter essa beleza de uma oração guiada e as palavras vão surgindo, vão emanando do nosso espírito e que entram em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Outro detalhe, deixar o Espírito interceder quando não sabemos como orar. E aí você vai entender
que esta oração no Espírito é algo que é conduzido pelo próprio Espírito Santo que habita em nós e ele vai interceder por nós com esses gemidos inexprimíveis que só o Espírito de Deus, conectado com o Espírito do homem, aquele que nasceu de novo, pode então expressar. Agora, o que é orar em Espírito? Para marcarmos bem a diferença. Essa expressão orar em espírito, embora não seja encontrada exatamente desta forma na Bíblia, ela está relacionada a uma oração sincera que envolve um profundo espírito humano, um quebrantamento, é reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. E ela está alinhada com aquilo que Jesus nos fala lá em João 4:24, quando ele está conversando com a mulher samaritana. Ele diz: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura adoradores perfeitos, mas ele procura adoradores verdadeiros, sinceros. A oração em espírito é dessa pessoa que adora em espírito e em verdade. Características dessa oração em espírito: é uma atitude do coração, representa orar com todo o ser interior, não apenas com palavras ou rituais externos. Você pode lembrar de algumas pessoas que geralmente começam suas orações com a mesma frase. Eu tive um pastor que sempre começava orando: Altíssimo Deus. Sempre ele começava assim. Esta é uma oração que está cercada por rituais, né? Então, não ore apenas como um ritual, porque essa oração pode se tornar apenas repetitiva, vãs palavras que não vão passar do teto. Sabe como a gente brinca? Essa oração não passou do teto. Foi uma oração sem fé, sem expressão, sem sinceridade. Um exemplo de oração em espírito que eu gosto de lembrar é a oração de Ana, a mãe de Samuel. Ela não podia engravidar e ela ora, e ela entra no templo e ela está balbuciando e Eli pensa até que ela está bêbada. E ela disse: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma, eu estou aqui por uma necessidade. E aí Eli abençoa ela, e você sabe a história, Samuel nasce e ela dedica Samuel ao Senhor. Aquela oração de Ana é uma oração em espírito, é uma oração com muita sinceridade e verdade. A comunhão autêntica vai demonstrar essa comunhão genuína com Deus. A oração em espírito, ela é necessária e ela vai acontecer quando houver sinceridade, quando não envolver nenhum tipo de distração ou meras repetições. É uma entrega completa a Deus. E eu fico pensando que nesse ambiente em que você está alcançando um nível de oração em espírito, o lugar não importa, o horário não importa, as pessoas que estão ao seu redor não importam, a posição que você estará não importa. Você pode estar orando de joelhos, sentado, deitado, você pode estar jogado ao chão, né, derramando suas lágrimas. É uma oração em espírito. A pessoa que chega nesse nível, ela tem e goza de uma profunda intimidade com Deus e não vai querer sair de lá tão rapidamente. É uma oração em que envolve adoração, entrega total. Você vai percebendo Deus te conduzindo e você pode passar horas, longos períodos nessa adoração. É um êxtase que você entra e que você não quer sair dali, porque o ambiente se torna muito agradável e abençoador. Exemplos: orar com o coração voltado para Deus, mesmo que sem palavras. Você pode estar no período de contemplação. É uma pena, mas nós não temos o hábito, a maioria de nós da igreja brasileira, não temos o hábito da contemplação. Parar e contemplar as maravilhas de Deus, relembrando e trazendo à memória o caráter de Deus, a santidade de Deus. Você é elevado a esse nível da oração em espírito. Busque essa comunhão profunda e autêntica com Deus. Ela vale a pena. Essa oração em espírito faz toda a diferença. Vamos marcar bem claramente a diferença principal entre oração no espírito e oração em espírito. Orar no espírito enfatiza a capacitação que o próprio Espírito Santo traz, nos guiando e nos inspirando nesta oração.
A oração em espírito foca na atitude interior da pessoa que ora, demonstrando sinceridade, devoção, entrega, adoração a Deus. Isso vai mostrar a grande diferença que existe na oração no espírito e a oração em espírito. Ambas as formas são importantes, elas são complementares à vida de oração. Quem não tem o hábito e não tem a disciplina da oração diária e períodos de oração, não vai alcançar nunca a oração no espírito, muito menos a oração em espírito. O coração que o espírito quer é um coração de um espírito sincero. Guiado pelo Espírito Santo, você então pode orar de uma maneira alinhada à vontade de Deus. Estas são as diferenças que eu quero deixar bem marcado para você. Ficou alguma dúvida? Deixa a pergunta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero pedir que você deixe seu like. Quero agradecer por você estar aqui comigo neste devocional. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque essa dúvida que eu recebi de um irmão inscrito aqui no canal pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que você conhece. Compartilhe e abençoe outras pessoas com esse vídeo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança, te vejo no próximo episódio, assim que Deus permitir. Até lá.